Venho aqui hoje contar mais um sonho profético que o Senhor me deu 4 dias atrás. E o Senhor tem me incomodado para dizer esse sonho profético. Eu quero que você preste bastante atenção, porque o Senhor ele tem falado através dos sonhos, ele tem falado através de visões, ele tem levantado jovens, crianças. Só que muitos não têm dado ouvido à voz de Deus, porque Ele fala conosco através da natureza, através dos sonhos, através da tua palavra, só que muitos não dão ouvido. E na madrugada, eu tive esse seguinte sonho. Eu vi uma espuma muito grande, branca, e aonde ela passava, destruía tudo. Aonde ela passava, destruía tudo, não ficava nada, ficava só a destruição. Tudo vinha à ruína. E de repente, eu vendo ali com meus olhos, eu vendo aquela imagem, eu sabia que Deus estava ali comigo. Eu ouvi a voz dele falando comigo e eu perguntava o que significa isso. E ele me falava, está vindo uma grande destruição. E eu vi a bandeira do Brasil e ele me falava que está vindo uma destruição sobre o Brasil. E aonde passava, tudo vinha à ruína. E o Senhor hoje me deu essa palavra, aleluia. Eu sinto a presença de Jesus aqui neste lugar. E o Senhor me falava essa palavra no livro de Daniel, capítulo 10. Mas antes de chegar aqui no capítulo 10, o Senhor, quando deu essa visão, esse sonho para Daniel, ele ficou 3 semanas triste, chorando, com medo. E ele me mostrava que muitos que servem ao Senhor estão com medo do que está por vir. O Senhor me falava para dizer essa palavra, que no verso 11 fala que ele se levantou, ele se animou, ele se fortaleceu, porque Deus falou que era com Daniel, que não era para ele ter medo, porque quem pelejava por Israel lá é o anjo Miguel. Olha o que está acontecendo lá em Israel. O que peleja é o anjo Miguel naquele lugar. Aqui fala na palavra do Senhor. E no verso 11, Daniel, verso 11, eu quero que vocês leiam o que está acontecendo lá. E o que vai acontecer também aqui no Brasil. E o Senhor me falava para dizer essa palavra, para não ter medo. Muitos crentes que servem ao Senhor estão com medo do que está por vir. E ele mandava eu finalizar dizendo essa palavra. Em Apocalipse 3, capítulo 3, verso 11. Eis que venho sem demora. Guarde o que tem para que ninguém tome a tua coroa. Eis que venho sem demora. Guarde o que tens para que ninguém tome a tua coroa. A tua coroa é a tua salvação. É o que nós temos que fazer nesses tempos. Guarda a tua coroa, a tua salvação. Se preocupe com a tua salvação. Não se embarace com as coisas desse mundo. Busque a presença do Senhor. Ore. Ore pela tua casa, ore pela tua vida. Santifique, porque Jesus está voltando para buscar a sua igreja. Aleluia. Ele está voltando para buscar a tua igreja. Se prepare, guarde a tua coroa. Não deixe o inimigo roubar a tua coroa. Não deixe ele roubar a tua fé. Levante a tua cabeça e tenha fé. Amém? A paz do Senhor Jesus, tudo bem com vocês? Hoje venho aqui trazer um sonho profético. Um sonho que o Senhor Jesus me deu há alguns dias. Vou tentar não. Sempre quando eu falo de um sonho profético, eu fico muito emocionada. Porque é o Senhor Jesus falando conosco através do sonho. E nesse sonho, apareceu uma voz
uma voz de trovão. Ao mesmo tempo que era uma voz de trovão, era suave. E ela me dizia, o seu pastor, dizia o nome do meu pastor, o seu pastor Zé Maria, fala que eu transito no tempo. E ele sempre diz isso no culto. E de repente eu aparecia ajoelhada orando, mas representava a igreja. E ele mostrou o que estava acontecendo, o que ia acontecer e o que ia acontecer depois daquilo. E eu me vi orando, mas representava a igreja. E de repente e quando eu estava orando, eu orava assim: Senhor, me ajuda a passar pelas portões celestiais. A porta é estreita. E eu chorava amargamente. E representa a igreja, representa aqueles que estão sofrendo para ser fiel, para se não contaminar com as coisas do mundo. Estão pagando um preço, estão sofrendo e clamando pela ajuda do Senhor e clamando para que o Senhor venha buscar a sua igreja. E de repente eu olhei assim, eu escutei o som de muitas trombetas, mas só aqueles que estavam verdadeiramente atento à voz do Senhor, que escutou, que vão escutar o som das trombetas. E eu olhei assim, é como se fosse num piscar de olhos, assim. É como se tudo ficasse no passado. Aquele sofrimento, aquela angústia, aquele desespero. É como se ficasse tudo no passado. É como se tudo tivesse acabado, a igreja tivesse arrebatada e ficou como no passado, lá no céu, os anjos. E o Senhor lembrou, porque a mente e o coração vai ser renovado. Só lembrou porque o Senhor lembrou. E como se estivesse contando uma história lá no céu de um povo, ser vivente, que morava aqui na terra e conseguiu ser fiel ao Senhor e conseguiu herdar as portas celestiais, conseguiu herdar o céu. E como se ficasse tudo no passado. Aleluias. E lá já não existia mais dor, já não existia mais tristeza, as aflições, meu irmão, é incomparável. As cores que tem lá, o sentimento é um sentimento que o ser humano nunca sentiu aqui na terra. É a beleza que existe, que o Senhor preparou para aqueles que permanecer firme e fiel até o fim. Eu quero te dizer que vale a pena padecer por Cristo. Vale a pena ser fiel ao Senhor. Vale a pena aceitar Jesus e ser firme. E ficar firme nos caminhos do Senhor. E o Senhor, quando eu acordei, o Senhor falou, escreve essa canção. Aquilo que o Senhor me disse lá no sonho. Eu acordei e passei para o papel. É um hino. Isso tudo logo vai passar. E em breve estarei louvando aqui. Eu vou chamar o irmão para tocar. E em breve estarei louvando na igreja, porque é uma ordem de Jesus. Para consolar a igreja, que isso tudo logo vai passar, essas aflições, essas angústias, essa enfermidade, o Senhor logo vai vir buscar a tua igreja e vai ser só alegria. Amém? Compartilhe para que outras pessoas possam ver e que vidas possam ser consoladas, que o Senhor Jesus vem, já é a última hora, Ele vem buscar a tua igreja, aguente firme, que vai valer a pena. Amém? Que a paz de Deus seja sobre a tua vida, sobre a tua casa. Amém? Venho aqui contar mais um sonho profético. Confesso aos irmãos e às irmãs que eu não queria vir gravar esse vídeo. Mas Deus me disse que ainda tem a igreja
que crê nas revelações de Deus. Ainda tem a igreja que crê nos sonhos proféticos dos homens e das mulheres de Deus, que Deus dá visões. Estou aqui para falar aquilo que Deus me disse para falar para a igreja. Muitos estão pensando que Jesus tardará, que Jesus vai demorar. Mas ele já está às portas e muitos têm brincado com as coisas do Senhor, têm brincado com a palavra de Deus. Deus está, com seus olhos fitos sobre a terra, sobre a tua vida. E antes de iniciar a falar desse sonho profético, eu quero citar essa palavra que o Senhor me disse, que é algo que vai acontecer em Mateus 24, versos 17 e 18. Preste bastante atenção, para que você possa entender o que o Espírito Santo de Deus quer dizer para a tua vida, para a tua casa. E diz assim: e quem estiver sobre o telhado não desça a tirar alguma coisa de sua casa. E quem estiver no campo não volte atrás a buscar os seus vestidos. Quando o Senhor me deu essa palavra, eu não entendi, mas quando ele abriu a minha visão e me mostrou uma cena, que é algo que vai acontecer, meu espírito estava sobre os ares e a igreja não estava sobre a terra mais. Aleluia. E tinha alguns irmãos que ficaram, e alguns irmãos que não serviam, nunca serviu o Senhor também. E acontecia muitas imagens projetadas no céu, como se fosse algo normal. Todos os dias, todo momento acontecia aquelas imagens, aquelas vozes. E aqueles que conheciam a palavra do Senhor, que já serviram ao Senhor e ficaram, olhava. É como se fosse não dava muita importância, mas aqueles que não conheciam muito a palavra do Senhor, olhava, ficava se admirando, pensando que era Deus, que aquelas imagens eram de Deus, que aquelas vozes eram do Todo-Poderoso. E o Senhor me citava essa palavra: quem estiver no campo não volte atrás. Escute bem o que o Espírito Santo de Deus me disse para dizer. Quando a igreja for arrebatada da terra, tem muitos que até mesmo a igreja sendo arrebatada não vão acreditar que foi Jesus que veio. Vão acreditar que foi marcianos, que foi ET, qualquer outra coisa menos que foi Jesus. Muitos só vão acreditar quando ele, Jesus, virá sobre as nuvens, quando todo olho verá. Muitos vão acreditar só nisso. Mas eu quero te dizer, aqueles que verdadeiramente são escolhidos de Deus, que conhecem a palavra de Deus, vão saber que foi Jesus que arrebatou a sua igreja. Muitos pais vão ficar sem filhos, muitos filhos vão ficar sem paz, adolescentes desesperados, chorando, e não vão encontrar a igreja. Não vão encontrar aquele motorista, não vão encontrar aquele que estava pilotando. Muitos vão crer que é o arrebatamento, mas muitos vão acreditar que foi marcianos, que foi algo terrível que aconteceu. E o Senhor me falava para dizer: buscai o Senhor enquanto é tempo, enquanto se pode achar. Isaías 55:6. Buscai o Senhor enquanto é tempo. Ore pela tua casa, ore pela tua vida, ore pelos teus filhos, pela tua família, pela tua igreja. Jesus está voltando para vir te buscar. Jesus está voltando para buscar a tua igreja. Vale a pena servir ao Senhor. O que nós temos mais de precioso é a salvação. Não perca a salvação. Não perca a sua salvação. Volte ao primeiro amor. Jesus me mostrava que estava muito perto. Já tinha acontecido o arrebatamento. O mais triste é porque mesmo a igreja sendo arrebatada, muitos não vão acreditar que foi Jesus. Mas quando vi o Senhor voltando na segunda vinda, onde todo olho verá, muitos vão se prostrar e dizer:
verdadeiramente o Senhor Jesus existe, porque eu não ouvi a voz de Deus, porque eu não ouvi, porque eu não consertei, porque eu não servi a Ele. Muitos vão se lamentar, mas aí não vai ter mais chance, não vai ter mais oportunidade. E hoje nós temos a oportunidade. Se conserte em nome de Jesus, porque tem uma cidade santa, tem alegria, aquilo que o olho não viu, o sentimento não sentiu, é a beleza que existe lá. Conserte a tua vida, ore, porque o Senhor me disse para falar, porque tem a igreja que crê na revelação e crê no Senhor Jesus. Se você crê, volte ao primeiro amor, ore pela tua vida, conserte a tua vida. Isso tudo logo aqui está passando, essas tristezas, essas tribulações, Jesus está voltando. Conserte a tua vida em nome de Jesus. Amém? A paz do Senhor Jesus, igreja, tudo bem com vocês? Hoje venho trazer uma palavra, um sonho profético, direto do trono de Deus para a tua vida. Parei tudo aqui para ministrar essa palavra, para contar esse sonho profético. Mas antes de iniciar com esse sonho profético, eu quero citar a palavra que o Senhor Jesus me deu para citar, antes de falar desse sonho. Em Jeremias capítulo 22, verso 3, diz assim: assim diz o Senhor, exerce o juízo e a justiça, e livrai o expoliado da mão do opressor, e não oprimas ao estrangeiro, nem as órfãs, nem as viúvas, não façais violência, nem derrameis sangue inocente neste lugar. Glória a Deus. E é sobre isso que eu quero falar hoje. Sangue inocente. Meu irmão, já está determinado uma ordem no ocultismo, no mundo inteiro, para que toque nas nossas crianças, para que toque no sangue inocente. E nesse sonho profético de madrugada, o Espírito do Senhor que diz às igrejas, o Senhor me levou em espírito e eu vi um grande altar. E nesse altar derramava muito sangue inocente. Eu não entendi aquilo. Eu perguntava, Espírito Santo do Senhor, o que significa isso que eu estou vendo diante dos meus olhos? E a voz dizia, isso é o sangue inocente que está sendo derramado. E essa é a nova ordem mundial no ocultismo. Para que toque nas crianças, muito sangue será derramado. Muitas mães vão chorar com a perda dos seus filhos. E o Senhor decanta labrasuri andalabás, me dizia, fala para minha igreja interceder, pais, avós, pastores, ungir as minhas crianças, ungir os meus, para que nenhum mal venha tocar. Pais, pastores, avós, liderança, se posicione. Não é tempo de brincar, não é tempo de permanecer em pecado. O Senhor quer um conserto com a igreja. Quando o seu filho for sair para a escola, unge, cubra ele de oração para que o mal não venha pegar, para que o mal não venha tocar, porque aqueles que estão revestidos no sangue de Jesus, aqueles pais que estão em oração, fitado com seus olhos, orientando os seus filhos, o mal não vai ter poder de tocar. Mas aqueles que estão desapercebidos, aqueles que estão dormindo, o mal vai vir sobre a casa e muitos vão chorar. Muitos vão se lamentar. Acorde você que é pai, acorde você, liderança, avós, interceda pelas nossas crianças, você é sacerdote na tua casa. O mal não pode assolar, pode até tentar, mas vai ter que bater em retirada, pois é na sua casa quem direciona é o Senhor Jesus. Mas antes de ele direcionar a tua casa, você tem que estar com seus olhos fitados nele, com fidelidade, e fazer aquilo que ele ordena. Não deixe o mal tocar nas suas crianças. A mídia não mostra,
mas tem muitas crianças sendo sumidas no leito, nos hospitais, nas escolas. Muitas estão infiltradas ali para fazer com que essa nova ordem se coloque em prática. Então você que é pai, oriente seu filho, não fique desapercebido. Não deixe ele brincando sozinho na rua. Fique de olho. Quando for para a escola, unge ele, cobre ele com oração, que o Espírito Santo de Deus vai selar ele com sangue e nenhum mal vai acontecer a ele. Amém? E eu quero finalizar com essa palavra, porque o Senhor estabeleceu nosso rei, o leão da tribo de Judá. Mas aqui nesse Jeremias capítulo 22 fala a profecia contra a casa real de Judá. O mal está por vir sobre o nosso mundo, sobre as nossas nações. A palavra do Senhor está sendo cumprida, vai se cumprir, meu irmão. E no verso 7 diz assim: porque preparai contra ti destruidores, cada um com as suas armas, e cortarão os teus cedros escolhidos, e lançá-lo-ão no fogo. Meu irmão, essa nação já está condenada, porque a malícia dela, a maldade dela tem cheirado, fedido nas narinas do nosso Deus Jeová. Não é A nem B que foi elegido, vai deixar de se cumprir a palavra do Senhor. A palavra do Senhor vai se cumprir. Nosso dever é de buscar o Senhor enquanto é tempo. Acorde, igreja, acorde. Muitos estão dormindo e muitos vão chorar e se lamentar porque estão dormindo do sono profundo. Em nome de Jesus, que toda cegueira espiritual da tua vida caia hoje. Caia hoje. Vamos buscar a Deus, porque o próprio Deus testificará no teu coração, porque o próprio Deus falará contigo. Amém?